Olá, amigos e amigas. É com muita alegria que hoje trazemos a história de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, padroeiro dos sacerdotes e seminaristas. Pois bem, João Maria Batista Vianney nasceu no dia 8 de maio de 1786, no vilarejo de Dardilly, ao norte da cidade de Lyon, na França. Filho de Mateus e Maria, foi o quarto de 7 irmãos, pois desde pequeno sua família alimentava os pobres e os dava abrigo. Assim, ele assumiu o espírito de caridade. Desde a infância manifestou seu espírito de piedade aos mais pobres, e o espírito de piedade pessoal ao qual sua mãe sempre ensinou quando lhe deu uma pequena imagem de Nossa Senhora, para que ele sempre rezasse no seu celeiro. Quando sumia, sua mãe sempre o encontrava de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora, fazendo suas orações. Gostava da oração e de ir à igreja. Vivia dizendo que queria ser padre. Teve que trabalhar duro no campo até a juventude para ajudar a sustentar a família. Naquela época havia um problema muito grande, pois os padres chamados juramentados abdicavam das leis da Santa Igreja Católica para assumir as leis do Estado, do governo. Assim foi que São João Maria Vianney teve sua infância. Somente quando ele estava na adolescência é que foi aberta uma escola em sua aldeia, e ele pôde então ser alfabetizado e aprender a língua francesa, pois falava apenas o dialeto local. Mesmo assim, estudou apenas 2 anos, pois precisava cuidar das tarefas domésticas de casa e ajudar no trabalho braçal. Quando o jovem João Maria Vianney manifestou seu desejo de se tornar padre, encontrou grande oposição por parte de seu pai. Somente com a ajuda do pároco que atendia sua aldeia é que ele conseguiu. Já tinha 20 anos quando ingressou no seminário de École. No seminário, o jovem João Maria Vianney encontrou mais dificuldade ainda por causa de sua pouquíssima instrução mental. Os superiores e professores do seminário consideravam-no um camponês chucro e sem inteligência suficiente para conseguir completar os estudos. Por outro lado, Vianney era um belo exemplo de caridade, obediência, vida de oração e fé. João Maria Vianney só chegou até o fim de seus estudos por causa de seu exemplo de caridade e santidade dentro do seminário, pois faltava-lhe os dotes da inteligência e do raciocínio lógico para a filosofia e teologia. Não faltava, porém, a sabedoria que vem do céu. Por isso, a despeito de sua deficiência, ele foi ordenado padre em 1815. Recebeu, porém, um impedimento grave. Não poderia exercer o sacramento da confissão. Quando ele foi ordenado, diz que fizeram uma pergunta para São João Maria Vianney. E ele respondeu com tão grande piedade, com tanta sinceridade, que convenceu aqueles que ficaram a cargo de poder ordenar. Seus superiores julgavam que ele não teria capacidade de orientar e dirigir a vida espiritual dos fiéis. Mal sabiam eles que estavam diante de um dos maiores confessores de toda a história da igreja. Padre João Maria Vianney permaneceu ainda 3 anos no seminário de École. Agora, porém, estava sob direção de um abade chamado Miley. Esse percebeu que o padre Vianney era um homem de oração profunda, especial, portador de carisma e de santidade. Por isso, depois de 3 anos convivendo com o abade Miley, este conseguiu a liberação necessária para que João Maria Vianney pudesse exercer seu ministério sacerdotal plenamente, inclusive como confessor. Tão logo conseguiu sua liberação, Padre João Maria Vianney foi designado vigário do vilarejo chamado Ars, mais conhecido como Ars. Todos os padres se equivalavam desta paróquia por vários motivos. Primeiro, porque ela possuía apenas 230 habitantes.
uma região muito simples que ficava sempre a cargo daqueles que tinham pouca instrução na vida sacerdotal, aqueles que mais tinham dificuldade, que no caso era de São João Maria Vianney, pois ele foi ordenado não porque possuía grandes dotes da sabedoria, mas foi ordenado porque ele era um jovem seminarista muito piedoso, muito de oração e que sabia sempre ter as respostas que o Espírito Santo o induzia a dizer e a responder. Segundo, porque todos ali eram assumidamente não praticantes e famosos por sua violência. Ars era um vilarejo onde as tabernas viviam abarrotadas e a igreja estava sempre vazia. Brigas, roubos, rixas antigas e até assassinatos eram comuns por ali. Padre João Maria Vianney, porém, aceitou a missão na obediência e foi para lá. Por isso passou a ser chamado de o cura d'Ars, expressão que significa cura de Ars. A palavra cura no português arcaico significa padre ou vigário. Portanto, cura d'Ars significa vigário de Ars. Vale ressaltar que São João Maria Vianney sofreu muito naquela época, pois havia muitos bailes. E São João Maria Vianney, ao encontrar com um senhor que ia tocar sanfona em um desses bailes, o perguntou aonde ele iria. E ele respondeu que ia tocar para ganhar uns trocados para alimentar sua família. São João Maria Vianney então disse que daria o dobro para ele ficar em casa. O sanfoneiro pegou sua sanfona e voltou para casa todo feliz, porque sem trabalhar ele conseguiu dinheiro e ainda o dobro. Aquele baile a qual aquele senhor ia tocar ficou sem o sanfoneiro, então não obteve o dia de baile. Então aquelas pessoas começaram a julgar aquele santo e começaram a tramar, fazendo com que mulheres da vida, prostitutas, ficassem na porta de São João Maria Vianney, já que não conseguiam o derrubar de seu posto, poderem acusar que ele tinha uma má fama, uma má vida. Isso tudo São João Maria Vianney sofreu, calado e sempre em oração. Padre João Maria Vianney chegou em Ars em 1818. Estava só numa pequena carroça que levava apenas alguns pertences e livros. Sem saber o caminho exato, viu o menino pastor e pediu ajuda a ele. O menino levou até a entrada de Ars. Então Padre João lhe agradeceu, dizendo: Tu me mostrastes o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu. Hoje na entrada da cidade foi construído um monumento que lembra este belo encontro. Muitos dizem, e principalmente na obra de Monsenhor Trochu, que o hábito de limpeza de São João Maria Vianney não era muito adequado, mas o que equivale a esse corpo que não era muito limpo naquilo que se diz respeito à higiene física, a sua alma era límpida como o ar puro do céu. Ele tinha uma alma que podia se assemelhar aos anjos do céu. 13 anos após a chegada do padre João Maria Vianney, a situação em Ars era completamente outra. A igreja estava sempre cheia e as tabernas sempre vazias. A violência cessara, as rixas acabaram, até os palavrões. A bebedeira e a consequente violência se tornaram coisa do passado. A postura de homem de oração, caridoso e profeta, e também severo quando era preciso, transformaram a triste realidade de Ars. Vale ressaltar também que o padre João Maria Vianney, ele rezava muito diante do Santíssimo quando ele chegou a Ars, pois ele sabia que somente Jesus sacramentado poderia transformar a vida daquela região, não somente a vida, como daquelas pessoas que não tinham ouvido o Evangelho ser pregado como devia para a salvação das almas. Eram mais como uma forma socialista ou capitalista, que diziam os padres juramentados, somente um modo de ver o bem e o mal
sem dizer nada sobre o alto, sobre o céu, sobre o inferno. São João Maria Vianney fez a diferença em Ars, ao ponto de dizer mais para frente que Ars já não era mais a mesma. O vilarejo então começou a ficar famoso por causa do padre santo que vivia ali. O povo começou a perceber que confessar-se com o cura d'Ars, além do sacramento da confissão, que por si só é uma graça infinita, era também um momento de discernimento de vida, de orientação, de verdadeira transformação. As orientações dadas pelo Padre João nas confissões eram verdadeiras dádivas vindas do céu para curar os corações feridos, estabelecer a esperança, o amor e a confiança em Deus. Aquele que tinha sido impedido de ministrar o sacramento da confissão tornara-se o maior confessor da história. Diariamente, filas enormes se formavam diante do confessionário da igreja, e o Padre João passava horas e horas a fio atendendo a todos, muitas vezes sem comer. Ele comia apenas algumas batatas cozidas, algumas às vezes emboloradas. Dizia que São João Maria Vianney, por essa vida austera, quando foi chegando perto do fim da sua vida, ele quis se retirar para um monastério, mas a população montou guarda diante da porta de São João Maria Vianney para que ele não fugisse de lá, pois eles queriam preservar essa joia, que era a vida de São João Maria Vianney. Eles vigiavam dia e noite para que ele não fugisse de Ars. Por muitas e muitas vezes passou dias inteiros sentado no confessionário, atendendo os corações aflitos, em busca de orientação e libertação. E todos saíam transformados daquele confessionário. A fama dos dons e da santidade do cura d'Ars se espalhou pela Europa. Por isso, muitos viajavam de longe para Ars, a fim de ver o cura e confessar-se com ele. Para isso, estavam dispostos a esperarem horas ou dias inteiros. Assim, o pequeno vilarejo de Ars tornou-se um grande centro de peregrinações. Com isso, o vilarejo, que não tinha possibilidade de atender tanta gente, teve que ir se transformando para atender à demanda da nova realidade. Os antigos donos da taberna passaram a ganhar a vida transformando suas tabernas em hospedarias e depois em hotéis. E Ars se tornou numa cidade por causa do Padre João Maria Vianney. Padre São João Maria Vianney, ou melhor, o Padre João Maria Vianney, fazia suas próprias refeições e os serviços domésticos. Vivia em oração, alimentava-se pouco, dormia apenas 3 horas por dia para dar conta de toda a atividade que tinha como vigário. Dedicava seu tempo para socorrer os pobres em suas necessidades, fazendo todo o possível por eles. Quando recebeu herança por parte de seu pai, gastou tudo com os pobres. As almas aflitas encontravam em suas orientações o norte, a esperança e o consolo. São João Maria Vianney, vale ressaltar que ele foi muito tentado pelo demônio. O demônio batia, o demônio tentava sempre em todas as questões espirituais e corporais. Aparecia de muitas formas. Um dia, o demônio botou fogo na sua cama, a fim de que ele não descansasse, para que no outro dia tornasse a confessar e libertar tão grande jugo daquelas pessoas que estavam em Ars, pretendiam se livrar dos seus pecados. Ele, na maior bom humor, dizia que o demônio era quase um camarada, pois os dois sempre estavam em conflitos no seu quarto ou no lugar de suas orações. Ele sabia quando o demônio aparecia e o batia, que no outro dia cairia um peixão na sua rede, que seria um grande pecador que retornaria para o caminho da vida, no caminho do céu. Sem descansar um dia sequer, Santo Cura d'Ars faleceu serenamente, consumido pelo cansaço. Era o dia 4 de agosto de 1859. Sua biografia diz que caiu uma chuva torrencial, com muitos raios e trovões. Ele tinha 73 anos. Mesmo em vida, era tido como santo por todos.
Após sua morte, passou a ser venerado por todos e seu túmulo virou centro de peregrinação. Por causa dos trâmites relativos à sua beatificação, seu corpo teve que ser exumado. Para surpresa geral, foi encontrado incorrupto e hoje pode ser visto na igreja de Ars, que hoje é um famoso centro de peregrinação na Europa. São João Maria Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI no ano de 1915. Em 1925, foi proclamado padroeiro dos sacerdotes e no dia da sua festa passou a ser celebrado o Dia do Padre, que foi um título dado por Bento XVI. Pois bem, meus amigos e amigas, essa foi a melhor história que eu já contei neste canal, porque diz respeito a este santo, que para mim é de grande devoção, pois ele abrange a vida de todos os outros santos. Ele meditava dia e noite. Isso é aquilo que eu li sobre ele. Ele meditava toda noite sobre a vida dos santos. Ele tinha para consigo que a vida dos santos deveria ser uma vida austera, de penitência, de mortificação, porque só assim conseguiriam chegar no caminho da perfeição. Agora, nessa noite, eu peço a vocês que eu reze comigo, Salve Maria, por todos os padres, sacerdotes, por todos os seminaristas que estão no caminho do sacerdócio, para que o Senhor Jesus possa, pela intercessão de São João Maria Vianney, nos ouvir. Peço pelo fim da pandemia e pelas mães que estão tendo seus filhinhos nessa noite e vão ter nos próximos dias. Rezemos por todos eles, pelas intenções do Santo Padre e o Papa, como pela recuperação do Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.